Olá, seja muito bem-vindo ao Revista Novo Tempo. Seja muito bem-vindo você também, Leite. Obrigado, Suzane. E a partir de agora, você aí de casa acompanha as principais notícias que a produção separou para você. Confira a cobertura do famoso encontro de ex-alunos do NASP Hortolândia. Tem também a segunda reportagem da série Além das Palavras. E, é claro, as notícias internacionais. Então não saia daí, porque mesmo, Suzane? Porque o seu programa de boas notícias está só começando. Quem é que não sente aquela saudade do tempo de escola, não é, Suzane? Você sente saudade? Muita, dos amigos. Exatamente, dos professores e das histórias vividas nessa época também. E foi pensando nisso que o NASP Campus Hortolândia, mais conhecido como IASP, tem feito anualmente um evento chamado Ex-Aluno. E a tradição já dura mais de 30 anos e quem nos conta como foi o encontro deste ano é a repórter Glória Barreto. A cada ano, no primeiro final de semana de junho, a cidade de Hortolândia recebe visitas que vêm participar do ex-aluno do IASP. Pessoas de diferentes idades, mas com um objetivo em comum: matar as saudades. Dos amigos, Olimpiasp, das preceptoras, dos eventos, das colegas de quarto, do esporte, dos professores, da viagem do coral. Recordar o tempo da nossa juventude, infância e juventude aqui nessa escola. Para recebê-los, a Associação dos Ex-Alunos prepara uma programação diferenciada, com convidados especiais, mas claro, todos são ex-alunos, como o cantor Leonardo Gonçalves, que iniciou sua carreira no colégio nos anos 90. Eu nunca tinha cantado. Há 21 anos eu cantei meu primeiro solo aqui nessa igreja do IASP e realmente é muito emocionante retornar. São muitas histórias. O ex-aluno do IASP acontece há 31 anos com muito sucesso. Mas o que será que atrai tanta gente para esse evento? Esse convívio da igreja, da união, das programações. Eu destacaria a amizade. A amizade realmente que a gente mais sente falta. O ex-aluno, especificamente aqui do IASP, tem algumas lembranças específicas aqui do campus, das pessoas, que são únicas, são exclusivas. Dificilmente a gente encontra em outros lugares. Isso por si só motiva as pessoas. O encontro de ex-alunos também acontece na casa dos amigos, no dormitório e no refeitório do colégio. Um grupo de alunos da década de 60 e 70 tem até uma tradição no sábado à tarde do ex-aluno: reunir os amigos para degustar sobremesas. Então vamos tomar um chazinho. Era para 15, depois 50, depois 150, 200, hoje eu não sei quantos. Este ano, o ex-aluno também contou com o lançamento do novo CD do Tom de Vida, grupo que se confunde a história musical da instituição. E quem acompanha a tradição deste evento entende que o ex-aluno também é um projeto evangelístico. Eu considero um ministério, o Ministério da Amizade. Porque é através da amizade, das coisas pequenas, das coisas vividas juntos, que quando você se encontra, você reforça aquela orientação que você teve, a fé que provavelmente de muitas pessoas esfriou. Eu fico feliz de ver esses eventos, porque eu estava lá também, viu? Eu sou ex-aluno dessa instituição também. Inclusive, encontrei a Glória lá, que estava fazendo essa reportagem. Um grande abraço para a Glória, que sempre manda materiais tão interessantes aqui pra gente, né? Sim, claro. Eu não estava, mas acompanhei, tudo pelas redes sociais. Tá certo. Bom, e desde a sua fundação, o Centro Médico de Vida Saudável, o Cevisa, recebe milhares de pessoas do mundo com um tratamento diferenciado que restaura o físico, equilibra a mente e reeduca os hábitos alimentares. E com a missão de mudar a vida dos pacientes, o Cevisa completou 10 anos. Desde a sua fundação em 2006, o Centro Médico de Vida Saudável, mais conhecido como Cevisa, já ajudou mais de 5.000 pessoas a mudarem completamente de vida. O Cevisa cresceu ao longo destes anos em infraestrutura e atendimento. Mas para isso acontecer, a trajetória não foi fácil. Inicialmente, muitos profissionais trabalhavam dia e noite para tornar as instalações cada vez maiores e melhores. Agora, o Cevisa também está trabalhando para consolidar a imagem que a instituição construiu nestes 10 anos. O fundamento disso tudo é acreditar na obra médico-missionária. Acreditar que por métodos simples a gente pode
curar o ser humano, fazer com que ele viva de maneira mais intensa, não que ele viva mais, mas que ele viva com mais saúde e qualidade de vida. O Cevisa hoje está focado como um centro de vida saudável. A prioridade do centro médico é o estilo de vida e reeducação alimentar dos pacientes, que muitas vezes chegam ao local doentes fisicamente e mentalmente. Hoje a gente tem uma medicina do estilo de vida, que é para prevenir com hábitos saudáveis, e aqui a gente usa pelo menos 8 remédios que a gente conhece bastante, entre outros também que a gente sabe que fazem bem. Mas de maneira geral, remédios naturais para promover a saúde. Toda a equipe do Cevisa, junto à sede administrativa da Igreja Adventista no estado de São Paulo, e o prefeito de Engenheiro Coelho, Pedro Franco, celebraram os 10 anos da instituição com um coquetel e homenagens especiais. Parabéns ao Cevisa. O gato que salvou o trem e salvo da morte. Esses são alguns títulos que trazem lembranças da juventude de muitos adventistas. Os famosos livrinhos de bolso, produzidos a partir da década de 1980 pela Casa Publicadora Brasileira, marcaram a vida de gerações de leitores. E eles também são símbolos de uma nova fase da Casa Publicadora Brasileira. E é o que você vai acompanhar agora com o jornalista Márcio Tonetti, na segunda reportagem da série Além das Palavras, uma produção da Editora Brasileira de Livros Adventistas e o jornalismo da Novo Tempo. Eu cheguei à Casa Publicadora Brasileira em janeiro de 1973. É claro que naquela ocasião o trabalho estava bem consolidado, dentro da realidade daquele tempo. Então nós não chegamos para fazer uma revolução. Nós participamos de uma revolução que era natural diante da demanda do público e também do desenvolvimento da igreja e da Casa Publicadora Brasileira. O pastor e jornalista Rubens Lessa se tornou um dos protagonistas de uma nova fase do trabalho editorial adventista no país. Algumas das mudanças que ocorreram na editora a partir da década de 1970 foram motivadas pelo próprio contexto político e social que o Brasil vivia. Em meio à ditadura militar, foi criada em 1969 a lei que tornava obrigatório o diploma para o exercício do jornalismo. Esse decreto teve reflexos não somente no contexto das redações de jornais. As editoras também precisaram contratar profissionais com formação acadêmica nessa área. Na Casa Publicadora Brasileira, Ivo Santos Cardoso foi o primeiro jornalista diplomado a passar pela editora. A Casa Publicadora Brasileira sempre teve editores muito bem preparados, mas na década de 1970 e 80, começaram a surgir profissionais mais ligados com o campo da comunicação também, não só de teologia, não só com a formação denominacional, mas uma formação mais eclética. A prática jornalística não contribuiu apenas para que o texto se tornasse mais interessante no manejo da notícia, mas também acabou se refletindo na edição de livros. Então, nossos livros, à medida que o tempo foi passando, passaram a ter uma linguagem assim mais clara, mais ao ponto. E o leitor percebeu isto, né? Eu creio que foi uma grande conquista nesse sentido. A profissionalização do trabalho editorial também foi acompanhada de outro importante avanço: maior produção nacional de literatura. Apesar da presença de brasileiros desde a fase de pioneirismo, durante boa parte do século XX, a maioria dos livros impressos pela Igreja no país era resultado de traduções. Somado a isso, havia outro problema. Geralmente, a tradução era feita
fora e saía aquilo que foi feito por um tradutor ou tradutora. Não havia um tempo ou um processo específico para fazer editoração. Este sociólogo lembra que a produção de livros didáticos nacionais foi um fato marcante nessa mudança de paradigma. A década de 70 é um momento muito importante, né? Porque os livros didáticos vão se tornar um ponto importante na produção, ressaltando que esses livros didáticos de religião já eram existentes desde a década de 60, mas eram materiais traduzidos, né? Pensado dentro de uma concepção educacional completamente diferente da educacional brasileira. Na parte de 70, se discute livros didáticos adventistas, pensando na realidade do país, e então começa a haver um outro tipo de produção importante, autores produzindo livros didáticos. Um outro momento que a gente pode observar é na década de 90, quando as meditações matinais, né, e os outros devocionais vão também passar a ter autorias locais, né, de brasileiros, pensando nessa realidade do país, com a linguagem mais próxima. Então, eu diria que esse processo esteve presente desde o início, mas ele vai aumentando conforme foi aumentando os recursos da igreja, pelo número de conversos, pelo aumento da formação acadêmica, pelos temas que passaram a ser interessantes nesse envolvimento, nós temos o aumento dessa produção literária feitos por autores brasileiros. Ivaci Furtado de Oliveira foi pioneiro na editoração de livros nesse período. Nós, como igreja, éramos os clientes de outras editoras evangélicas. A produção que tínhamos para a igreja, especialmente para juvenis e para jovens, era mínima. Foi aí, então, que a saída foi nós começarmos a produzir os livrinhos de bolso. E alguns, até hoje, isso foi... A gente iniciou nos anos 1981, 82, alguns ainda, até hoje, eles ainda estão por aí. Nessa mesma época, nós começamos a diversificar a questão das editorias. Então, começamos aí com a editoria de livros didáticos, livros para a igreja, livros denominacionais. As editorias das revistas já existiam, mas foram ganhando um pouco mais de profissionalismo. Quando a gente olha para isso aqui, esse iniciozinho tímido, livrinhos de bolso, que eram muito simples, né? Mas foram a semente. Hoje a casa tem uma produção vasta, cobre todas as áreas. E nós temos livros para... Hoje nós estamos alimentando a igreja com aquilo que ela quer e que ela precisa. Esses livrinhos de bolso fizeram parte da minha infância, inclusive. Bom, e depois do intervalo nós vamos conhecer os principais projetos desenvolvidos pela editora nos últimos anos e algumas áreas que ela ainda atende hoje. E agora vamos para o intervalo. Fique com a gente porque é um instante só.